Tem que ter olhos para ver. E você, tá desperto? Tá com os olhos bem abertos para todas as revelações que a lua cheia tá te trazendo? Então bora lá saber o que que essa fase da lua, que significa, né, a iluminação do inconsciente, tá trazendo de revelações para sua vida. Eu sou Camila Olivetti, esse é o História do Céu. Então, semanalmente eu venho aqui falar da configuração dos astros, né? De como os planetas, os luminares estão conversando lá no céu, revelando, assim, por correspondência, a natureza e a psique humana, para que a gente possa fluir, né? Para que a gente possa entrar, então, em comunhão com esse cosmos, com esse universo e com a naturalidade da vida. E chegamos aqui, né? Toda semana eu trago então a previsão conforme a fase da lua. E a gente chegou dia 11/8 na lua cheia. Lua cheia em Aquário, ou seja, a lua está na constelação de Aquário, né? No signo de Aquário, na verdade, e dentro da lunação de Leão. Então, o Sol ainda está em Leão, né? Ele está transitando por esse signo que ele próprio rege. Então, tivemos a lua nova em Leão há 2 semanas atrás, é o começo da lunação, pedindo para que a gente olhe para a nossa essência, para a nossa manifestação mais genuína, de forma alegre, de forma espontânea, de forma criativa e generosa, né? Porque assim como o Sol, a gente também estamos aqui nessa Terra, numa missão de ser quem somos, espalhar cada vez mais, né, a nossa essência, a nossa manifestação, assim como o Sol é generoso e brilha para todos. Legal? E na lua cheia é uma fase em que a lua, então, está completamente oposta ao Sol, né? E por isso que ela fica toda iluminada pelo astro-rei, né? E aí ela ganha, ela vira um sol noturno. E a lua que rege as águas, ou então, consequentemente, as nossas emoções, né? Ela tá falando então desse inconsciente, de tudo que tá oculto, dessa parte nossa feminina, receptiva, ela tá recebendo a luz do sol, né? Então, é uma fase de lua cheia onde essas emoções, esse feminino, essa receptividade vai estar iluminada. E ela estando no signo de Aquário, ela está iluminando então a nossa capacidade de compartilhar com o grupo, de compartilhar a nossa verdade, a nossa essência, que é o Sol em Leão, com os amigos, com grupos, com a humanidade, com a comunidade onde a gente vive. Então é essa história dessa lunação, né, dessa lua cheia em Aquário. Lua cheia é um momento de colheita, né? Por isso que eu falei no começo do vídeo de um momento de revelações. Depois que a gente plantou, regou na lua nova, regou na lua crescente, então agora vai se revelar quais os frutos, né, que sairão aí desse plantio e dessa nutrição, né, desses projetos que nós colocamos em prática, nas nossas intenções, das nossas atitudes, tudo que a gente fez nessa primeira quinzena aí, né, na verdade, nessa última quinzena, nos últimos 15 dias, agora a gente vai ver os frutos, a gente vai ver o que é que vai dar, o que vai acontecer, quais são os resultados. Por isso que ela é uma lua aí de aprendizados, porque a gente vai poder ver, né? Como eu falei, eu fiz uma live com o Anderson Gomes na quarta-feira, trazendo essas previsões para cada signo. Se você não viu, vai lá no meu Insta, camila.olivetti, tem lá o vídeo, a previsão para cada signo e também a tirada do tarô, né? O conselho para cada signo do tarô. É uma live incrível. E eu falei nessa live que ali na lua nova a gente planta, a gente tenta ter a maior consciência possível do que a gente tá ali planejando, projetando, né, e fazendo o plantio. Só que é agora, na semeadura, que a gente vê mesmo. Às vezes a gente acha que plantou morango e quando vai ver plantou quiabo. E a gente acaba escorregando nesse quiabo, né? Ou então fazendo um belo de um refogado, né? Uma receita deliciosa. O que é que você vai fazer, mesmo que não tenha
a colheita esperada, o que é que você vai fazer com isso, né? É muito mais importante do que exatamente o que foi colhido e plantado. É o que você vai, como que você vai pôr em prática, né? E como que você vai distribuir, como que você vai lançar isso para a sua comunidade, para a humanidade em si, porque o signo de Aquário, que é onde está a Lua, está falando dessa energia, né, de fraternidade, de olhar para o próximo, de se preocupar com o coletivo, né? Então agora é a gente jogando toda a nossa energia, tudo aquilo que vai se revelar da nossa essência, então compartilhando com os grupos. Então essa é a historinha, né, da da lua cheia em Aquário. Só que aí, o que que acontece? Tem outros aspectos, né? A Lua está acompanhada de Saturno, né? Ela fez conjunção com Saturno durante essa Lua cheia. E o Saturno, ele está falando das nossas limitações, das dificuldades que a gente pode encontrar no meio do caminho. Então, de um pouco mais de concentração, de um pouco mais de seriedade para lidar com as situações. Então, talvez venham experiências com grupos, com pessoas, né, com organizações, em que você vai precisar vai passar ali por algumas situações que vão ser reveladas, que você vai precisar se colocar, que você vai precisar mostrar quem você é, porque o Sol está em Leão, e aí isso pode gerar ali, né, algumas situações mais difíceis, algumas coisas que precisam ser superadas, né, ou você precisando se sentir respeitado ou você tendo que respeitar as diferenças, né? É uma lua cheia excelente para que a gente possa olhar para as diferenças e entender que é cada uma delas que forma esse todo, né? Que é exatamente por não sermos todos iguais que temos essa pluralidade, né? E aí para a gente poder abrir a nossa mente para coisas novas, porque o Aquário está pedindo isso, uma revolução no pensamento. Então, você pegar às vezes convicções, ideias que estão muito enrijecidas e você poder olhar exatamente do contrário, ir na contramão daquilo para poder revolucionar, para poder trazer uma novidade, um ar, né, um ar novo para estas tuas relações, sempre lembrando, né? Tá mexendo com grupos. E aí, tanto Lua acompanhada de Saturno, né, o deus do tempo, estão pedindo calma, pedindo prudência, pedindo cautela toda vez que você for se expor em algum grupo, né? Fazer isso com segurança, com compromisso, com responsabilidade. Na live a gente falou bastante dessa habilidade de resposta, como que eu lido com a colheita, né? É disso que eu tô falando. E aí, por quê? Porque essa conversa vai pedir, vai ocasionar certas rupturas, certos rompantes, algumas mudanças, né? Que podem ser podem ser pacíficas? Pode. A gente, né? A gente sempre pode resistir pacificamente, a gente sempre pode contestar de forma harmônica, com sem ser com agressividade, né? Pode ser na doçura, pode ser no acolhimento, mas com a configuração que está no céu, dificilmente isso vai ser assim tão macio e tão mansinho, né? Talvez a gente tenha deixado acumular algumas coisas e vai precisar chutar o balde mesmo, né? Ou então ter atitudes mais assertivas, né? E encarar as coisas de frente e mudar aquilo que precisa ser mudado. Por que eu tô falando isso? Porque tanto o Sol quanto a Lua, eles fazem aspectos desafiadores com uma duplinha dinâmica, né? A pólvora e a dinamite, que estão no céu há um tempo conversando, que é o Marte e o Urano. Os dois estão em Touro. Então, coisas que às vezes estão a passos lentos, ou que você está teimando, você está tendo dificuldade de sair de uma situação, de fazer alguma mudança, às vezes por própria teimosia sua ou por algum conservadorismo que envolva a circunstância, né? Agora é a hora de você poder
quebrar, romper, né? Dissolver, revolucionar, trazer, fazer os cortes necessários, né? Trazer uma mudança, então, nas estruturas, nessa base, algo vai ser mexido, né? Marte e Urano são dois planetas que estão falando de movimento, né? Marte é o deus da guerra, ele é o ímpeto, ele é a atitude, ele é a decisão. Então, aqui está pedindo para que a gente tome decisões perante esses grupos de amizade, essas pessoas com quem a gente se envolve, as redes sociais, as mídias. A gente pode ver aí até um pouco mais de disputa, um pouco mais de discussão, mas é sempre necessário para que alguma coisa seja, né, para que assuntos possam vir à tona. A Lua em Aquário fala assim da gente se afetar pelas polêmicas, pelas convicções, por ideias muito fixas, né? Exatamente para que a gente possa então olhar aquilo e fazer as mudanças, reestruturar. Então, essa conversa aí do Urano com o Marte, conversando com o Sol e a Lua, tá dizendo, né, que pode ser uma coisa externa, então que no convívio com as pessoas você vai precisar se colocar, você vai precisar ficar do seu lado e para poder fazer as mudanças necessárias, ou então uma coisa interna, coisas que você vai estar olhando do seu ego, né, e como que você manifesta isso para fora, como é que você quer colocar para você poder fazer essas mudanças, essas rupturas internas que podem ser feitas sim de uma forma doce, né? Porque tá em touro, gente, né? O touro, ele é um animal robusto, um animal firme, né? Mas que ele é dócil, ele é domável. Então, ele só se revolta, ele só vai para cima com os chifres a hora que ele é muito provocado e que ele ficou acumulando aquela raiva, aquela ira dentro de você. Então, pode ser que tenha esses dois viés, né? Se você tá ali persistindo, resistindo, batendo cabeça, vai chegar uma hora que você vai ter que enfrentar igual um touro numa tourada e ir para cima. Senão você pode perceber e fazer essas mudanças com doçura, com calma, com paciência, com perseverança em vez de teimosia. Legal? O Marte também, né, ele tá um pouco em destaque nessa alunação, e aí isso tá mexendo com essa energia de ímpeto. Então vamos falar assim, tá mexendo com essa energia ariana, né? Quando a gente fala de uma alunação, tem sempre alguns signos que estão sendo um pouco mais mexidos, né? Nesse caso, Sol em Leão, um signo fixo, Lua em Aquário, outro signo fixo. Então, está sendo mexido esse eixo, Sol e Leão e Aquário, e também mexido Touro e o Escorpião, que são os signos também que estão ali fazendo parte dessa conversa entre esses signos que são de natureza fixa. Então, percebe que essa lua cheia acontece no eixo dos signos fixos, dos signos que às vezes tentam cristalizar, manter, trazer uma consistência para as coisas, mas a conversa é de mudança, a conversa é de que está precisando reestruturar. Então, talvez trazer, né, um pouco mais de maleabilidade, de flexibilidade, mas sem perder a base, né? Também não dá para a gente destruir tudo e ficar sem base, ficar sem chão, legal? E o Marte, no decorrer dessa semana, essa previsão vai do dia 11/8 até o dia 19, quando vai acontecer a lua minguante, né? Então, do dia 11/8 ao dia 19/8, nessa semana, a gente vai precisar, então, ter um pouco mais de cautela para fazer essas desconstruções. Ele está fazendo um aspecto, esse Marte está fazendo um aspecto bom com o Plutão, então está falando que está favorável a essas mudanças, que esses cortes, que essas transformações, que os encerramentos de ciclo, né, que deixar morrer aquilo que não serve mais, talvez amizades que não façam mais sentido, você participar de grupos, seja em curso, seja em trabalho, seja no WhatsApp, né? Vamos aprender ali a se colocar no lugar onde a gente é útil, onde aquele nosso brilho, a nossa essência, a nossa generosidade tenha a real importância e que você possa fazer isso com alegria, com espontaneidade, com bom humor. Então, se estiver pesado, né, se estiver dificultoso, talvez seja o momento de você se retirar,
reestruturar esse seu lado de convívio social. Mais para frente na semana também, o Marte faz um aspecto favorável com o Netuno. Então, falando que a luta pode ser pacífica, né? As rupturas, as quebras podem ser no amor, na paz, sempre buscando, então, podem buscando essa harmonia, né? E podem ser feitas, né, de uma forma sensível, intuitiva, amorosa, com respeito ao outro, porque aqui é com empatia, legal? É legal, assim, às vezes você pensar que, eu vi isso outro dia, o bom guerreiro, ele nem precisa ir até a luta, né? Então é trazer a diplomacia, que é o outro lado, né, do bom guerreiro, que é o outro lado de Marte, do Ariano, a Libra, trazer a diplomacia, então conseguir resolver os conflitos sem precisar ir para a luta armada, legal? Também no decorrer da semana, o Mercúrio, que está em Virgem, né? Então a mente lógica, racional, que está buscando organização, faz uma conversa favorável com o Urano, que está em Touro. Então é um momento mesmo de reestruturar, a gente está precisando reorganizar a nossa vida, reorganizar o nosso convívio com as pessoas, a nossa rede de contatos, nosso networking. E isso vai estar favorecido, né, para que as mudanças, a inovação, né, podem acontecer coisas inusitadas. É uma semana onde vão acontecer muitos imprevistos, né? Vai estar ali um frisson, uma energia elétrica, uma eletricidade no ar, exatamente para que às vezes você tenha que tomar os certos choques, né, para poder não pôr mais o dedo naquela tomada, para você poder fazer as coisas de outra forma. E a Vênus vai entrar, que rege esse touro que está tão mexido ali, né? Ela entrou em Leão, então que você possa valorizar a sua essência, valorizar os seus talentos, valorizar os seus recursos, legal? Colocar esse teu brilho nas tuas escolhas. Aqui a Vênus pede para que você, claro, faça as escolhas de acordo com aquilo que é bom para você, mas sempre lembrando, como a Lua tá lá em Aquário, né? Sempre lembrando da gente respeitar e e ter um acolhimento com o próximo, com o coletivo, quanto as minhas escolhas, né, vão afetar esse coletivo. É isso, gente, uma semaninha que vai pedir um pouco de inteligência, um pouco não, muita inteligência emocional, com esse esse Mercúrio em Virgem tá ajudando a gente a ter isso, né, a ter pé no chão, para que a gente possa fazer as mudanças necessárias. Que as suas revelações sejam boas, que sejam revelações, né, que fique à mostra com clareza aquilo que você precisa modificar, revolucionar na sua vida e que você possa fazer isso com doçura, com empatia e com amor, com respeito. Ótima semana de lua cheia!